escuta, a minha família era bem simples até. Não era uma família intelectual, nada disso, mas gostava muito de livro. E meu pai gostava muito de teatro, tanto que ele sempre já era freguês de comprar o que chamavam uma assinatura, quer dizer, a temporada toda de companhias de teatro que iam a Bagé. E a minha mãe era doida por cinema. E tinha livros bastante na casa. E eu comecei a escrever ficção, vamos chamar assim, ou lá o que seja, de modo próprio, vamos dizer, uma coisa que eu mesma decidi que ia escrever, que eu não sei o que era, quando fui alfabetizada, porque eu me lembro de perguntar para uma minha irmã mais velha que eu, como é que escrevia a palavra eu. Porque eu, se você puser para uma criança que está sendo alfabetizada, é muito complicado. Porque esse som eu, mas de onde que vem? Eu perguntei para ela como é que escrevia eu, e eu estava escrevendo uma história. Quer dizer, eu estava sendo alfabetizada e estava escrevendo. Então quer dizer que escrever para mim é meio que natural, é como aquelas crianças que desenham, outras cantam. Agora, meu pai foi o meu primeiro ouvinte, vamos dizer, porque eu lia para ele as histórias que eu escrevia, ainda quando criança, não adolescente. Ele tinha açougue, ele tinha 3 açougues em Bagé. E era uma pessoa de uma delicadeza e um pai tão amoroso e bom que faz o contrário do que tem a figura clássica, né, da açougueira. Aí eu fui estudar um pouquinho em Porto Alegre e aí foi que me veio a ideia, porque tinha uma revista muito popular no Rio Grande do Sul chamada Revista do Globo. Eu fui até lá, porque aos 17, 18 anos, que a gente tem uma cara de pau e uma capacidade de se achar extraordinário quando tem essa idade, que mas essa é dividida democraticamente, todos têm. Então eu fui até lá oferecer contos, que eles sempre publicavam um conto em cada número da revista. A pessoa que me recebeu foi o editor da empresa, que se chamava Maurício Rosenblatt. Muitos anos depois, acho 40, 50 anos depois, ele me encontrou na casa do Érico Veríssimo e me disse: mas quando você apareceu lá, eu peguei suas histórias, seus contos e contei para o Justino, era o diretor da revista, Justino Martins, e disse para o Justino: a menina deixou aí, mas a menina é iluminada. Eu achei tão bonito isso. O conto era 3 cigarros no escuro, era o pensionato onde eu morava, que nós vivíamos sempre 3 em cada quarto. Aí isso é 1943, e nós fumávamos quando estávamos no quarto. E escrevi uma carta para o Lobato, perguntando se ele não me arranjava um emprego aqui. Ele leu o conto. Ele diz na carta, disse eu conto. Que eu mandei para ele, né? Ele achou que eu estava apta. E a carta tem aí, você pode fotografar. E me respondeu que arranjava sim. Que eu viesse, que ele arranjava. Ele arranjou. Eu fui trabalhar num jornal aqui em São Paulo. Em 45, bem no comecinho do ano. Eu acho que era fevereiro. Quer dizer, que o meu destino estava ligado com os escritores. Aliás, nesse sentido, um que me influenciou muito foi o Mário Quintana, né? Da final da minha temporada de Porto Alegre, eu tinha 19 anos. Quintana, tendo uns 20 mais ou menos mais que eu, tinha uns 39, 40, mas era uma coisa tão velha que era uma coisa impraticável de eu perceber, só percebo nas poesias. Eu tenho uma coleção de poesia dele, né? Porque era impossível. E muitos anos depois, ele me disse um dia, quando ele já estava um homem muito famoso e que tinha aquela Galeria das Musas, ele me disse: mas um retrato meu para pôr na Galeria das Musas, eu nunca mandei, mas acontece. Achei muito exagero, que era verdade. Ele costumava ter essas paixões. E quando ele era muito inteligente, uma coisa espantosa, né? Evidente e experimentado também, né? Porque não era criança. Ele sabia absolutamente que não fazia pé nem cabeça falar qualquer coisa direto comigo. Só nas poesias é que estão, mas eu não percebia. Eu achava que poesia assim mesmo, né? O
meu primeiro livro saiu logo depois que eu cheguei em São Paulo, no mesmo ano. Eu vi uma ali, que eu ia muito naquele pedaço ali da biblioteca Mário de Andrade, né? Que logo em seguida é a rua Xavier Toledo. E ali na esquina da Xavier Toledo tinha uma livraria que ao mesmo tempo era editora, se chamava Anchieta, pequena. E eu vi uns livrinhos de criança ali na vitrina, entrei, dei uma espiada nos livrinhos, pensei, mas um livrinho desse eu faço aí, tipo de letra. E não falei nada com ninguém da editora, deixei para falar quando tivesse o livrinho pronto. Aí eu voltei lá com um livrinho pronto, que eu escrevi na máquina do jornal, é claro, né, porque eu não tinha máquina. Ele me disse, é tanto, quer dizer, ele pagava, ele não ia me dar direito autoral, não, ele ia comprar. Eu pensei, eu compro uma maquininha daquela que eu vi, pequena. Era uma maquininha bem, que chamavam Baby, porque era bem pequena. Daí eu me animei. E resolvi escrever outros.